melhor secretário de saúde que nós tivemos nos últimos tempos. E Foz do Iguaçu, enquanto instituição de município, a gente tem que pegar sempre e agradecer o que foi feito pela saúde do estado do Paraná, no governo especial do Beto Richa, em que era o secretário de saúde, o Michele Caputo. O Ademir há de lembrar, porque o Ademir vive saúde local, nacional, regional, 24 horas por dia. Chegou num determinado momento, nós não tínhamos aqui dinheiro para comprar o milionário infantil. Estava desassistido, o município entregando de volta a administração do hospital, problemas, por exemplo, nós tínhamos com o Michele Caputo, chegou aqui como secretário de Estado, nós tínhamos 9 mil pessoas na fila para fazer cirurgia de catarata, outras cirurgias mais simples, oculares, entendeu? O Reni Pereira arrumou um número assim de cirurgias que era fazer inveja para o Brasil inteiro. Ele arrumou 160 para ser, 90 para fazer em Campo Largo. Aí começou a briga se podia levar acompanhante, se não podia levar acompanhante. Quem é que pagaria a despesa do acompanhante? Se a pessoa teria o lanche ou não teria o lanche? Sujeito, sei lá, desistiu, passava agruras, um constrangimento moral muito grande, liga e não atende, vai atrás e corre e tal. Chegou o Michele Caputo, eu nunca vou esquecer disso, porque isso aqui é contado na cidade. Michele Caputo, onde está sentado o Dante, era secretário de Estado, falou o seguinte, eu vou lançar... Aí ele falou, olha, eu venho pelo Paraná todo aí, dando soluções para algumas cirurgias eletivas oculares, principalmente catarata. Ajeitei a situação por Londrina, fiz um bem bolado em outras cidades e a coisa está andando. Se me ajudarem, eu pego e faço a cirurgia de 2.000 pessoas aqui em Foz do Iguaçu. Então eu falei, tá, mas no que consiste essa ajuda, seu Valente? Aí ele disse o seguinte, basta o município fazer o papel dele, que é comum, burocrático, a burocracia, o resto a gente traz e arruma. Fez, na época, não é conta de mentiroso, o número certo, em torno de 7 mil e poucas cirurgias, Ademir? Mas isso num tempo, mas muito aquém do que tinha prometido de fazer 2.000 cirurgias. Se instalou um local adequado para isso, com equipamento adequado para isso, com profissionais adequados para isso, saiu praticamente gratuito para o município. O secretário veio, bancou a conta, o governador mandou dinheiro para cobrir rombos e rombos do hospital, de muito roubo também que teve lá, até isso, que depois ficou e pagou a conta. Então, por isso que eu fiz essa introdução. Ele disse que ele não atende lá na Assembleia Legislativa os simples mortais de Foz do Iguaçu, mas tudo bem. Fui lá. 12h21. Bom dia, deputado Michele Caputo. Bom dia, Nelson, Nélio, Dante, bom dia, ouvintes. Não lhe fiz favor lhe apresentando dessa forma. E internautas, é um prazer voltar aqui na Rádio Cultura, sempre me sinto muito bem aqui. Aqui a gente recebeu dos seus ouvintes demandas que acabaram e assumimos compromissos que acabamos fazendo e cumprindo. Eu acho que todo homem público, tanto no executivo quanto no legislativo, ele tem que prestar contas, ele tem que estar aberto às cobranças, e tem que também ter esse espaço para falar de soluções. De fato e de verdade, você citou aí o mutirão de cirurgias de catarata, nós fizemos no Paraná mais de 30 mil, 7 delas aqui na região de Foz. Aqui também nós tivemos um momento histórico da cidade muito difícil, chegou aí preso quase 90 pessoas, e por conta da situação que se encontrava esse hospital que é estratégico, o Hospital Municipal, nós fizemos uma intervenção administrativa em parceria com os Ministérios Públicos da Saúde, tanto estadual quanto federal, e me lembro o doutor Mafra, a doutora Daniele, se não me engano, e a partir daí nós colocamos 70 milhões de dinheiro novo de custeio nesse hospital, porque nós reconhecemos a importância desse hospital para toda essa fronteira. Nós que propusemos uma solução junto à época ao presidente da Itaipu Samec, porque o Costa Cavalcante ia deixar de atender o SUS, isso ia ser um caos para uma série de atendimentos aqui na cidade e na região.
Aí nós propusemos, e o Ademir Ferreira, que era meu chefe da regional, coordenou isso bem, e de comum acordo na época, nós tiramos o hospital do teto do município e passamos para o teto do Estado. Isso deu uma tranquilidade, uma segurança para o pessoal do Costa, por quê? Porque o dinheiro vinha para o Fundo Municipal de Foz pagar o SUS do Costa e por N situações que a gente imagina, mas não sei o porquê exatamente esse dinheiro não chegava até o Costa. Lembro também que a gente colocou lá e fez um contrato para manter 10 leitos de UTI pediátrica. Eu fui informado hoje de manhã, numa reunião que eu tive com o SAMES, com alguns companheiros aqui, que está desde fevereiro sem leitos de UTI pediátrica aqui. O que eu dou risada é que tem uma pessoa aí, que diz o seguinte, aquele contrato, não sei o quê, quer dizer, o primeiro contrato era legítimo, era válido e não teve problema nenhum, porque até hoje eu não recebi nenhuma notificação por conta desse contrato. O que a gente fez é fazer o que é necessário para que uma região tão importante como essa, e que eu tenho um carinho muito grande, eu gosto de vir para Foz, né? E a gente tivesse essa cobertura. E também teve outras coisas que eram dos programas normais da Secretaria. Por exemplo, eu fui informado pelo Ademir ontem que daquela unidade de saúde nova que nós fizemos ali na região do São Roque, né, que era uma região que precisava, cresceu muito. Outras unidades que nós reformamos, muita capacitação, porque eu sempre digo que nós temos um tripé na saúde, que é as questões de capital, questões de custeio e a questão das capacitações dos profissionais. Porque, de fato e de verdade, e a pandemia mostrou isso, são os profissionais que vão fazer a diferença. Né? Eu quero aqui, ao mesmo tempo que eu parabenizo por esse dia todos os professores, inclusive na nossa frente parlamentar que eu propus, sou o coordenador e presidente, nós tivemos em muitas sessões a discussão de que era necessário caso retornassem às aulas, em que momento era propício isso. As entidades que representam os professores participaram de forma muito democrática e a gente também conseguiu uma série de conquistas. E agora, cumprindo o meu mandato, que eu pretendo disputar a reeleição de deputado estadual, é um mundo diferente, mas também um local importante. E eu tenho procurado honrar os meus compromissos com o povo da saúde, com os movimentos de saúde. Tenho aprovado leis, inclusive essa semana, na quarta-feira, aprovou um projeto meu, que era de 2019, de qualificação dos hospitais públicos e filantrópicos estratégicos. Que, na verdade, é o Hospi-SUS que nós tínhamos, que foi uma política de governo, mas que, como todas as políticas de governo, como, por exemplo, o SAMU, como, por exemplo, o Programa de Saúde da Família, elas acontecem num determinado momento histórico, mas por serem estruturantes, por serem impactantes, importantes para a vida das pessoas, a gente tem que transformar em política de Estado. Então, espero que o governador sancione, tenho certeza absoluta disso, e tenho participado das grandes questões. Nelson, 13 de fevereiro de 2020, eu fiz a primeira audiência pública na Assembleia para discutir o Covid. O melhor que eu fui chamado lá pelos meus pares foi pessimista, porque não tinha um caso no Brasil. Alarmista por alguns e demagogo por uns 2 ou 3 idiotas. E o que acontece? Todo mundo, nem eu imaginava que vinha dessa forma. Mas o que ganha o nome de pandemia não pode ser subestimado, não pode ser negado. E a gente tem que enfrentar com a ciência, tem que enfrentar com um sistema que... Essa pandemia não tem nada de bom, mas ela serviu para as pessoas valorizarem o SUS. Sim, porque enxergar quem o SUS. sustentou toda a questão hospitalar, ou a maior parte dela... O mundo enxergou o SUS. Quem executou e mostrou que se tivesse vacina em tempo hábil, nós teríamos vacinado mais rápido e muito mais gente, estaríamos hoje com um desempenho muito melhor do que ainda temos. São os nossos profissionais, a estruturação, é o plano de imunizações nosso. Vamos repartir a conversa aqui, deputado. Nélio, o que você quer? Qual é a tua curiosidade? Olha, muitas. Vamos lá com uma delas. A experiência no Executivo, agora no Legislativo, já disse aí da diferença, da dificuldade de uma coisa e de outra. Tem possibilidade de termos discussões mais curtas, com soluções mais práticas? Exemplo da cirurgia de cataratas. Ao invés de ser tão filosóficas as discussões na área de saúde, coisas que sejam mais práticas, tem como acelerar isso no estado do Paraná? Com certeza absoluta. Inclusive, quando nós fizemos o mutirão, porque o governo federal, à época,
Ele tinha uma tradição de puxar mutirões. O Serra fez muito isso. Depois, durante um período histórico, o governo federal deixou de fazer. E aí nós, como Estado, eu não fiquei esperando. Fomos o primeiro Estado que bancou com recursos próprios o mutirão. O que aconteceu na pandemia, e aí eu questiono isso, está aqui nesse relatório, nós fizemos 21 sessões, Nélio. Daqui saíram projetos de lei, saíram críticas construtivas, saíram sugestões para mudar rumos. Depois a gente pode discutir um pouco isso. A gente discutiu não só a questão sanitária, como o impacto social e o impacto econômico. Inclusive, muitos representantes, por exemplo, do setor hoteleiro, do setor de guias. Eu lembro que o líder dos guias aqui à época, ele leva o nome do meu pai, por isso que eu falei, o teu nome eu nunca vou esquecer. Além de eu ter boa memória, meu pai se chamava Giovanni. Ele falou, doutor, eu falo 4 línguas, que ele se obrigou, o cara Foz, o turismo internacional é muito forte, né? Ele estava vendendo salame, nada contra vender salame, né? Mas a gente viu que também tinha que dar espaço para discussão social e discussão. Eu acho, por exemplo, uma das críticas que eu faço à atual gestão, e eles sabem disso, e a gente discutiu isso aqui na comissão, é que se fechou durante muito tempo, passou a régua, grosso modo, por conta da pandemia, de não fazer cirurgias eletivas. Em muitos meses, nós poderíamos ter feito cirurgias eletivas. Por quê? Me permite um parênteses aí. Vou pegar outro dia, na conversa que foi tida aqui com o atual diretor do Hospital Municipal, a pergunta foi essa, e me pareceu que a resposta não foi satisfatória. Tem uma estrutura que foi montada para a Covid, agora se desmonta isso em vez de se aproveitar, por exemplo, para cirurgias eletivas e zerar essas filas. Nélio, parece que você leu aqui o meu relatório, porque uma das questões que eu fechei não acabou, porque à frente, quando eu propus e os meus pares aceitaram, e tem uma participação muito ativa de todos, eu propus que ela seria importante durante o momento de maior enfrentamento do Covid, como também ela seria importante na fase de transição e como também ela vai ser importante para o pós-Covid. Uma das recomendações que a gente fez, e bateu nisso, e tivemos 2 sessões só por conta disso, é essa coisa de você não desmontar a estrutura. E vou te dar uma prova. Aqui em Cascavel, eu tive recentemente lá, até viria para cá, mas eu estou com uma filha que não passou impune a essa pandemia do ponto de vista das sequelas de saúde mental. E aí eu tive que voltar, até eu tinha marcado aqui com vocês, agradeço aí a paciência de vocês, tinha marcado com o prefeito Chico também, mas eu tive que voltar. E lá vai ser utilizada aquela área do queimados que eu deixei pronta e tudo equipada, vai ser utilizada porque agora a estratégia dá vazão a isso. E aproveitar essas estruturas é importantíssimo. Só que é o seguinte, ela precisa de uma ação de Estado. Eu não quero proteger o diretor aqui, apesar que eu respeito muito o pessoal daqui. Mas é uma iniciativa que o protagonista tem que ser o Estado. O protagonista tem que ser o Estado, né? Eu, por exemplo, tenho cobrado, porque o Covid ele deixou milhares de sequelados no Paraná e milhões no Brasil. Tem cidadã que consegue sobreviver 20, 14 dias no UTI entubado, bate lá na porta do céu e volta, e depois de 3 meses morre. Então nós temos sequelados neurológicos, cardíacos, nós temos sequelados de saúde mental um monte. Na minha casa eu tenho uma. Nós temos um monte de gente e os sistemas de saúde não estão atentos a isso. Inclusive, recentemente falei para o secretário de Estado, ele disse que está se preocupando, porque assim, você tem que monitorar isso. Né? Porque eu mesmo sei de dezenas de casos. E tem alguns municípios fazendo algumas situações estratégicas. Por exemplo, ontem eu fiquei feliz, eu recebi ontem, eu estava em Céu Azul, e eu recebi uma informação do médico amigo meu, que eu tive sábado com ele, depois de 1 ano que a gente não se via, ele me convidou para um jantar na casa dele, só eu e minha esposa, ele e a esposa dele. Aí ele me ligou ontem e falou, Miquel, estou com péssima notícia, estou com Covid. Caramba. Aí eu falei, eu não vou ser irresponsável. O que eu fiz? Liguei para o meu amigo Ademir Ferreira, tem uma unidade de saúde aqui que eu quero agradecer, o coordenador, que é o fisioterapeuta Rogério, a enfermeira que me atendeu. Eles estão fazendo ali teste espontâneo também para Covid, usando o antígeno que há 5 meses atrás nós discutimos e nós tínhamos recomendado para que o governo do estado massificasse a compra e distribuísse para os grandes municípios, porque o PCR leva 3 dias para chegar o relatório, o resultado, custa R$150 Michele, e tem 96% de performance. O antígeno
custa R$15, dá resposta em 15 minutos. E só para dizer aí, eu não sei o que aconteceu nessa unidade, mas na unidade de saúde que eu fui ontem, a Padre Ítalo Paternoster, o Rogério reclamava de que a enorme maioria das pessoas que agendaram o teste do Covid lá não apareceram. Então, assim, né, tem isso também, né? As pessoas precisam... É natural que a gente vá aproveitando esse teu conhecimento todo, essa tua dedicação à área de saúde. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Na tua opinião, de modo geral, o que o Brasil errou? Para a gente não fulanizar demais ou pontuar aqui geograficamente, onde é que nós erramos mais? O que dentro da Covid? A Covid está aí, a Covid mata, sequela, é coisa do demônio mesmo, e isso nós não temos dúvidas em nível de mundo. Mas o que nós poderíamos ter amenizado? Para mim está muito claro. Por exemplo, só para completar a minha pergunta. Sim. Há 3 dias, lá no Guarujá, o Brasil bateu a casa dos 600 mil mortos por Covid. O presidente da República foi indagado por um dos repórteres. Ele disse assim, eu não vim aqui para me incomodar. Ou seja, presidente, o Brasil bateu a casa de 600 mil mortos. Eu não quero discutir isso, não vim aqui para me incomodar, porque em outros lugares morreram gente também. O que vale dizer que sempre apresentou pessoalmente, ele não apresentou uma antipatia pelo Covid, pelo vírus Covid, ele um desprezo pela situação de uma forma geral. Onde é que nós erramos bastante? Onde é que acertamos bastante, Michele? Não teve acertos importantes. Quem ainda sustentou e deu vazão e evitou um mal maior foi uma rede que foi construída ao longo de 30 anos do SUS, com profissionais na linha de frente, trabalhando. Não é? Primeiro, o Brasil errou na vacina. Eu tive dia 28 de novembro, como presidente dessa frente, junto com o deputado Pastor Amaro, visitando o Butantan. Eles estavam desacorçoados, porque eles tinham feito oferecido 100 milhões de doses naquela época, e o Ministério da Saúde chegou a assinar um pré-contrato. 2 dias depois, por questões que todo mundo sabe, né, de politização desse processo com relação a São Paulo e ao Butantan e à Coronavac, foi cancelado esse contrato. Só voltaram a buscar comprar a Coronavac com o Butantan quando algum inteligente lá descobriu que a Fiocruz, que é um excelente laboratório produtor, como é o Butantan, a Biomanguinhos, que estava no acordo com a AstraZeneca, não ia poder cumprir o início da produção, porque de tanto baterem na China, esqueceram que a vacina da AstraZeneca precisava do IFA chinês, que é um insumo farmacêutico ativo. Então o Brasil errou muito com relação à vacina. Eu tive no dia 29 de novembro na Pfizer. O Alejandro Lizarragua está aqui, é um mexicano, que é o CEO deles, me mostrou, foi um dos primeiros brasileiros, a ver a carta em que eles ofereceram para o presidente da República, para o Ministério da Saúde, para o Programa Nacional de Imunizações, para o secretário de Comunicação Social do governo. Eles queriam só um pré-contrato, eles não queriam dinheiro. Eles só queriam ter a segurança, porque eles acreditavam no Brasil e no sistema de imunização do Brasil. 70 milhões de doses para entregar em fevereiro desse ano, o que vacinaria 35 milhões de brasileiros. Até aquele momento eles não tinham tido respostas. E isso foi feito em julho do ano passado. Outro erro, tem uma amiga minha, talvez você tenha conhecido o pai dela, ela chama Mariângela Galvão. Ela trabalhou no município de Curitiba, uma médica excepcional, tive a honra de trabalhar com ela há mais de 10 anos. Ela se aposentou, coordenou o Programa Nacional de AIDS, e depois ela está em Genebra, ela é a vice-diretora da Organização Mundial da Saúde para vacinas e medicamentos. Só bater aí, Mariângela Galvão. Ela falou que a Organização Mundial da Saúde criou aquele consórcio. O Brasil entrou no fio da fila. Entrou depois dos 60 países a fazer adesão. Podia ter feito 20% da sua população, podia ter comprado com esse consórcio 20% de dose compatível com a sua população. Fez um acordo só com 10%. Então a gente perdeu isso. Mas o pior, além de tudo, é a negação do problema. Durante muito tempo se negou a pandemia. Depois se menosprezou. Eu não vou dizer aqui os termos que foram usados, todo mundo sabe. Gripezinha, mariquinha, para que máscara, não é? A falta de empatia. Porque no mundo inteiro, quando mais se precisou de governo, foi agora na pandemia. Mesmo nos países desenvolvidos. Eu quero citar
uma frase do Bin Laden é bom demais, né? Do Biden. Do Joe Biden. Eu até tenho uma máscara com o nome da campanha dele. O Biden, ele disse que o sucesso da recuperação econômica americana nos últimos meses se deveu aos 200 milhões de vacinados que eles fizeram. Né? Agora, você imagina, essa questão política também é importante, você imagina se o Trump ganha a eleição. Porque a saúde e a economia tem um falso dilema nesse momento da pandemia. Você tem que ponderar as duas coisas, você não pode colocar uma acima da outra sempre. Né? Por exemplo, agora eu estou insistindo, saiu aqui, a gente fez um grande debate, o Paraná tem que ser mais protagonista e agressivo com a retomada dos eventos. Eu quero citar aqui um exemplo positivo, até porque ele participou da nossa audiência, que foi o prefeito, falou do decreto municipal dele. Eu estive em São Paulo vendo como eles fizeram isso. Santa Catarina, então, um setor que perdeu muito e que emprega milhares de pessoas, garçom, ainda mais numa cidade como essa, a gente ficou sem os gatilhos, a gente não conseguiu fazer esse casamento, tá? De ter os protocolos, sim, da volta consciente, mas você começar a abrir a economia para isso. Né? Nós estamos perdendo eventos hoje para Santa Catarina e para São Paulo. Feiras corporativas, alguns casamentos e outras festas de formatura. Durante o momento, era fundamental que nada abrisse. Eu fui uma das pessoas mais firmes com relação a isso. Mas hoje, com as taxas de ocupação lá embaixo, graças a Deus, com o número de vacinados crescendo, apesar que nós já deveríamos estar muito superior, não é? Eu vejo que outra coisa, né? Se apostou como política de Estado algo que você poderia respeitar na decisão pessoal de um médico com o seu paciente, que é aquele tal de tratamento precoce. Nós também fizemos discussão disso aqui, inclusive com quem defendia e com quem atacava. Né? Querem saber a minha opinião? Besteira esse tratamento precoce. Besteira. De cada 10 contaminados, 1,5 vai para o hospital. 8,5 não vai para o hospital, com tratamento precoce ou sem tratamento precoce. O problema é o cara que tomou aquelas fórmulas padrão, que ela não variava. Tem gente lá em Curitiba que oferecia por WhatsApp, R$600. Tinha outdoor oferecendo tratamento. Quem apostou nisso como política de Estado errou muito profundamente, porque isso não foi e não é mostrado cientificamente, que dá resultado. Então, eu acho que se perdeu milhões de exames no aeroporto de Guarulhos. Nós poderíamos ter adotado estratégias como a Coreia do Sul e o Japão fizeram de massificar muito o uso de exames lá atrás. Teve um momento que aqui no Paraná milhares de pessoas padeceram por falta de leite de UTI, mesmo com toda a robustez, e o Mandetta disse isso, que o sistema de saúde do Paraná era muito robusto. Né? E muitas coisas fizeram em cima do que nós fizemos. Por exemplo, o hospital que eu deixei praticamente pronto, a minha gestão, né, a gestão do Beto Richa, que nós deixamos pronto em Guarapuava, foi usado. O hospital de Ivaiporã, Maringá, eu posso dar centenas de bons exemplos. Então, acho que o Brasil errou quando ele não tratou, do ponto de vista, essa questão de enfrentamento da pandemia com a ciência e com a técnica. E teve também muitos governantes que se esconderam por trás, estamos aguardando o Programa Nacional, estamos aguardando uma orientação. Eu acho que esse era o momento de ser protagonista. Só quero dar um exemplo antes de encerrar esse tópico, e me coloco sempre à tua disposição, Nelson, do Dante e do Nélio. Eu lembro que uma vez eu briguei junto com o secretário do Rio Grande do Sul de Santa Catarina para antecipar a vacinação da influenza da gripe no Paraná, e no Sul, em Santa Catarina e no Rio Grande. E nós conseguimos antecipar 21 dias. E eu estava brigando com cachorro grande, com gente que entendia de saúde lá no Ministério. E os caras, a gente fez eles aceitarem a tese de que aqui as temperaturas são muito mais baixas, aqui é uma grave saúde que mata e que complica a vida de muita gente, congestiona o sistema, do mesmo jeito que eu aceitava que ia mais dinheiro para malária para o norte, ia mais dinheiro para dengue para o nordeste, tá? Que nesse aspecto, quer dizer, então, a gente podia ter aceitado engolir uma programação, mesmo no momento que a questão técnica falava mais alto, que foi o que não aconteceu aqui boa parte do tempo. Graças a Deus, a Anvisa, que é blindada, porque as pessoas na Anvisa têm mandato, né? Elas têm mandato, elas não são nomeadas, né? Ela, por exemplo, sustentou os registros emergencial com base em outras agências regulatórias. Eu, por exemplo, recentemente, eu estava em Cascavel, aquela semana que eu viria aqui, quando me perguntaram o que eu achava da decisão do Ministério da Saúde de suspender a vacinação
dos adolescentes e deixar só os adolescentes com comorbidade. Bom, fica claro que não é uma questão de segurança, porque se tem alguma polêmica com relação à segurança, não são os mais vulneráveis, que são os adolescentes com comorbidades, que seriam os escolhidos, tá certo? Aí eu disse muito claramente na KTV, nas rádios que eu tive lá, que eu era contra isso, que eu acho que o Estado tinha que se posicionar contra isso. Graças a Deus, uma semana depois, o Ministério da Saúde, todo mundo voltou atrás. E nós estamos vacinando. Então, essas coisas, Nelson, vão se somando a uma série de outras. Gente, morreu no Brasil, no Paraná a gente teve crises fantásticas, a gente também discutiu isso aqui nessa frente parlamentar, por falta de oxigênio. Morreram pessoas por falta de respiradouro. O kit intubação, o Brasil devia ter trabalhado de forma a regular preço. Nélio, a minha esposa é diretora de uma fundação hospitalar em Curitiba. Teve ampola que custava 0,28, passou para R$15 da noite por dia. Então a gente errou em não exercendo um papel de regulador. Nós estamos errando se nós não aprendemos com essas lições, porque a própria Mariângela deu noticiário mundial, circulou também no Brasil. A Mariângela, ela disse assim, ó, que nós vamos ter outra pandemia, nós não sabemos quando. Sim. Nós estamos errando em não fazer vigilância genômica. Aqui no Paraná, O que é isso? Vigilância genômica é assim, é para você saber qual o tipo de variante que está predominando, que está matando. Certo. No caso do coronavírus. Aqui no Paraná, a gente faz só com grávidas e com quem foi a óbito. Você precisa expandir essa vigilância genômica para você ter um monitoramento, porque conforme a mutação, ela traz mais letalidade, como essa delta, por exemplo, ela traz mais transmissibilidade. E a gente precisa também estar monitorando isso para saber e poder fazer os comparativos se as vacinas que estão aí registradas, se elas têm efeito sobre essas variantes. Até agora, elas estão tendo um desempenho bastante razoável. E as pessoas não podem criticar as vacinas quando elas dizem, eu tomei a vacina, mas eu peguei Covid. A vacina se presta, todas elas que estão registradas e sendo usadas, a evitar em 80%, 90%, dependendo da vacina, que você desenvolva a forma grave, que é a que vai te levar para o hospital, que vai te matar. E lembrando sempre que você levava de 15, 20 anos para desenvolver a vacina. E o mundo, 125 laboratórios do mundo inteiro saíram atrás disso. E eu quero aqui fazer um elogio, que é outra situação que nós discutimos há 4 meses e deu certo. Respondendo um pouco a tua pergunta, só os governantes têm boa vontade. Nós discutimos aqui o desenvolvimento da vacina com nanobiotecnologia da Universidade Federal do Paraná. Foi o primeiro que discutiu, fomos nós. Depois ganhou mídia. O Tribunal de Contas do Paraná, o Fábio, colocou 10 milhões nesse desenvolvimento. O governo do Estado também, que a gente fez as pontes, colocou 800 mil. A Assembleia Legislativa, eu fiz um pedido para que também colocasse um recurso, disseram que legalmente não poderia. Disseram. Então, o que eu quero dizer assim, esses centros de saber, se você tiver estímulo, só que, lamentavelmente, eu estou sendo informado pelos reitores das universidades estaduais do Paraná que no Orçamento Geral da União estão cortando só 90%. Saiu a notícia. Da ciência e tecnologia. Então, quando você precisa de soberania, quando você precisa de ter, para esse tipo de enfrentamento, doenças respiratórias, um arsenal, uma produção de equipamentos, quando você precisa ter estoques reguladores estratégicos dos medicamentos que mais são usados, e não as apostas erradas que se fizeram, eu acho que a gente falou muito. Mas tem a coisa positiva, que são os profissionais nossos que estão na linha de frente. Esses trabalharam e trabalham muito, inclusive com o risco da própria vida. Para nós aproveitar o tempo e até a curiosidade do Dante, apenas o que me chamou a atenção, né, nesse corte de 90% para ciência e tecnologia, que foi cortado, é o seguinte, daí, claro, sai na imprensa, mas a imprensa é sempre só coisa do demônio, a imprensa não serve para nada, né? Então, como a imprensa que inventa as coisas, como a imprensa, mais uma vez, tendenciosa e fez essa maledicência de observar os 90%, o que eu achei o seguinte, foi a explicação do ministro da Ciência e Tecnologia, que é um cidadão que eu tenho uma admiração muito grande por ele, né? O currículo dele
de um ótimo cidadão, né? Aliás, é um cidadão universal, cientista universal. E daí ele disse o seguinte, não, além do nosso universo, Marcos do nosso Pontes, planeta, né? O Marcos Pontes, né? Eu só acho que ele eu só acho que ele devia informar o Olavo Carvalho que o mundo, que a Terra plana não existe. Não, mas o Olavo é cartomante. E eles têm ele como filósofo. Não, mas ele foi E daí- perguntado, Marcos Pontes, sobre isso já. Ele falou, eu tive lá fora, é Eu redondo. vi. Não, ele Pois é, falou. rapaz. Ele falou. Tem Ele cara que é falou. terraplanista. Ele falou, não, Como que mas é contra a vacina. Não, mas o que me chamou a atenção foi o seguinte, é que o ministro Marcos Pontes disse o seguinte, olha, eu conversei hoje com o presidente também não sabia desse corte e eu não sabia. Bom, eu falei, mas ninguém dentro desse ministério entende um pouquinho de dizer, e a nossa grana? Deixa eu, né? Precisa ler o repórter maledicente descobrir isso. Eu não sei se a explicação é convincente, mas foi a explicação que ele deu. Diga lá, Dante. Eu não sei o que é mais, me apavora mais, né? Exatamente. Ou cortar 90% ou não saber que foi cortado, porque daí eu pergunto também o que está fazendo. Literalmente tá no mundo da lua. Aí eu pergunto o que está fazendo. O secretário... Secretário não, deputado. Me desculpe. Como eu Deputado. falei, fiquei tantos anos chamando eu secretário. também entendeu? Mas não demerece, né? Diz que o Eu tenho cachorro e orgulho torta a quando as boca, pessoas nós me estamos ali. lembram que eu fui um bom secretário. Eu e minha equipe, né? Que eu tive liberdade de equipe, tive recursos. Deputado Caputo, então falando ainda nesse período no meio para o fim, esperamos, da pandemia, né, pós-pandemia, e retomada do crescimento e economia, né, e aí o senhor falou sobre os eventos que o Paraná tem que ser mais firme na volta, né, dessa movimentação econômica. E Foz do Iguaçu realmente tem dado acho que boas medidas sendo tomadas. A partir do mês que vem, da metade desse mês, do mês que vem já está liberado. Sim, eu li o decreto. Quase tudo aqui em Foz. Porém, quando o governo do estado toma essas decisões de decreto ainda com flexibilização, que ainda restringe muita coisa, me parece que olhando muito para Curitiba, né? E aí toma como estado inteiro decisões que parece que são mais voltadas para Curitiba. E aí, embora os municípios, e o governador até disse, né, que os municípios têm autonomia e devem, inclusive, ir além do decreto do estado, conforme suas regiões e como que as coisas andam em cada local, eu acho que quando se olha fora do estado do Paraná, o que leva em consideração é a decisão que o estado toma, né? Isso às vezes deve atrapalhar um pouco a visão do empresário, aquela pessoa que quer trazer algum evento para Foz do Iguaçu ou para alguma outra cidade. É devastador o impacto, porque assim, primeiro, não é todo mundo que perdeu dinheiro com a pandemia. Primeiro, né? A indústria farmacêutica do Brasil não perdeu dinheiro. A indústria de alguns equipamentos não perdeu dinheiro. O setor de supermercados não perdeu dinheiro. O setor de farmácia não perdeu dinheiro. Agora, em contrapartida, empresas, microempresas, pequenas empresas, quem não tinha gordura, quem não tinha como se sustentar. Eu, por exemplo, fiz um debate aqui, antes de entrar nessa tua questão, do pessoal da cultura. Inclusive, eu propus o Bolsa Cultura Paraná, porque esse pessoal foi o primeiro que parou e o último que vai voltar. E o pessoal da cultura não é o artista da Globo. O pessoal da cultura é o pessoal da graxa. É o cara do cenógrafo, é o cara do som. Gente, eu sei de um técnico de som que trabalhou no Guaíra, fez show do Pink Floyd, do Paul McCartney. O cara é morador de rua. Eu trouxe num desses debates os ciganos, uma série de entidades que a gente está trabalhando, ouviu, sugeriu, o governo aceitou questões com relação à microempresa, está sendo mudado aí algumas coisas que vão ser anunciadas. Na área de eventos, é devastador. E aí, eu fui para São Paulo, por exemplo, e eles separaram eventos em 4. Feiras corporativas. E eles criaram gatilhos, como foi feito aqui. 1º de novembro abre tudo, lá. E as feiras corporativas, eles fizeram eventos testes, mas isso há meses já. Há meses. O evento teste é o seguinte, feira corporativa você consegue organizar o horário de entrada. Então, dividiram em 3 momentos a entrada. E condicionava, e os próprios organizadores da feira bancavam o teste de antígeno antes da entrada. Porque 15 minutos, você espera, irmão, pode entrar. E uma semana depois, monitoravam quem participou, através de uma amostragem de 3%, se tinha tido ou não o Covid.
O outro setor que eles querem essa coisa dos jantares, formatura. Em Curitiba, estima-se, porque eu fiz uma dessa discussão, foi lá o pessoal da Brasel, da Abrafesta, da BCOD, Sessões Paraná, eles estimam que só nessa parte de formaturas de eventos, eles perderam em um ano 1.500 eventos. E aí, gente, é fazer protocolo. Porque o que está acontecendo, não é só em Curitiba, por onde eu andei no Paraná, que Foz do Iguaçu talvez não, porque teve essa medida, essas chácaras ao redor, esses galpão nas periferias, bombando. E aí achar que a ação da FIO, da vigilância, da polícia vai pegar todo mundo é besteira. Vai escolher um ou outro que teve a infelicidade de ser filmado lá. Então, está acontecendo de forma clandestina, está acontecendo sem nenhuma regulamentação. Em boa parte do estado ainda. Eu tenho segunda-feira mais uma reunião que eu estou representando esse grupo. E olha, que eu sou um profissional de saúde acima de tudo. Eu vou completar em abril 36 anos de carreira. 1º de abril do ano que vem. Já fui gestor municipal, estadual, tive no Ministério da Saúde 2 anos. Vocês sabem que eu tenho um compromisso de verdade com a saúde das pessoas. E as pessoas que eu procuro representar. Só que era para a gente já ter feito mais e mais rápido. Você pode determinar, determinado espaço, você ocupa 60%. Porque nós estamos tendo uma queda na transmissibilidade. Nós já chegamos a ter 1,5, quer dizer, cada 100 contaminar 150. Hoje está na base do 0,6. A taxa de ocupação em alguns lugares está 30% de leito de UTI. Não é? Você aumentando os testes, criando essas condições, você pode permitir, porque essa área de eventos, viu, Nelson, ela é diferente das outras. Você diz o seguinte, amanhã pode abrir todo segmento de tal coisa. Os caras abrem. A área de eventos, você precisa saber a programação das datas e dos gatilhos para poder pegar o compromisso. Sim. Porque o cara não vai lá marcar um evento com você para amanhã. Só que daí você abriu as igrejas, você abriu as academias, você agora está abrindo até o campo de futebol, né? E aí como é que fica? Deputado, vamos dar um tempo. A tua agenda permite mais um tempo de contraponto ou não? Sim. Então, eu vou comer um peixe daqui a pouco aqui perto. Lá na barranca do rio. Lá é bom, né? 11